E aí, bora construir o The Corkscrew? The Corkscrew nada mais é do que, traduzindo ao pé da letra, saca-rolha. Então você consegue deduzir pelo nome desse exercício que saca-rolha é um exercício em espiral. Ele é um exercício da série de rolamentos para trás, então você já consegue deduzir também que a gente vai precisar de toda aquela construção que a gente fez também nos outros exercícios de rolar para trás. Vamos relembrar? Primeira coisa que eu amo fazer nesses exercícios que pedem rolamento é a gente trazer aquela mobilidade para a região da lombar, tá? Então a gente vai começar com o meio rolamento para trás, o half roll back, o half roll down. Vamos colocar as mãos aqui atrás dos joelhos, cotovelos apontando para fora, para trazer o ombro longe da orelha e começando pela ativação do glúteo, vamos esconder o isquio e arredondar a região da lombar. Então o movimento ele é muito mais na lombar do que na torácica ou na cabeça, na cervical, tá bom? Claro que a gente vai arredondar a coluna toda, mas começa sempre lá escondendo o isquio, escondendo o sacro. Ativa glúteo, mantém energia no cotovelo para fora, tem tensão no braço, tem tensão no glúteo e também no centro, tá? Então quando a gente faz esse exercício aqui para mobilizar a região da lombar, abdômen para dentro e para cima, certo? O que mais que a gente pode fazer? Esse exercício, como você viu no início, né, no teaser desse vídeo, como ele vai ser o final da construção, precisa de um certo alongamento de cadeia posterior para a gente fazer esse rolamento para trás. Então a gente pode usar o nosso spine stretch, o alongamento de coluna e de posterior de coxa, sentado, tá? Para ficar mais semelhante ainda, a gente vai deixar as pernas bem conectadas, assim como é no exercício do saca-rolha, do corkscrew, tá? Vamos manter os calcanhares unidos, com uma leve rotação externa da nossa perna, e essa rotação externa, ela acontece aqui, ó, pelo glúteo, tá? Não é uma rotação externa de pé ou de joelho, é aqui, glúteo e cabeça de fêmur. Daqui a gente vai pensar em arredondar, levando o abdômen para trás e o tronco para frente. Enquanto a gente faz esse movimento, que se você observar, esse movimento aqui, ó, o desenho da coluna e da perna é o mesmo que a gente vai ter lá no corkscrew. Mantém energia no braço e ativação de centro, tá? Mais uma vez, quer ir longe, pressiona os calcanhares, abdômen para dentro e para cima e retorna. Ok? Então, sentado a gente consegue fazer essas duas possibilidades, várias outras, mas principalmente essas duas, para mobilizar a região da lombar, para alongar toda a cadeia posterior. Agora vamos começar a pensar na ativação de abdômen, tá? Vamos deitar em decúbito dorsal, barriga para cima e começar ativando o nosso centro com o dead bug. A gente também já fez em alguns outros exercícios de ativação de centro, que pode sim ser unilateral, mas como o saca-rolha ele é um exercício com as duas pernas, ele é bilateral, né? Vamos fazer o dead bug com as duas pernas. Mantém coluna toda encostada no chão, porque a gente está em cadeia cinética aberta. Se os meus pés estão fora do chão, a gente gruda a lombar no chão, faz uma retificação proposital para proteger essa região, mas se fosse um exercício em cadeia cinética fechada, a gente poderia deixar uma coluna neutra, até deve deixar, tá bom? Relembrando, cadeia cinética aberta, imprinting da coluna para proteção, tá bom? Vamos manter os calcanhares unidos, pressionando para dentro e os joelhos na largura do ombro, cabeça crescendo para trás e braços para frente, e a gente vai descer a pontinha do pé até onde você mantenha essa estabilidade da tua coluna e retorna. Se para fazer o dead bug a tua lombar levanta, diminui a amplitude do seu exercício, tá? E aqui a gente vai ter uma primeira ativação de centro. Se você achar que esse exercício não é o suficiente para ativar o centro, se você não sente o teu centro ele já está realmente forte, você pode aumentar o movimento ao invés de trazer o pé aqui pertinho do seu isquio, começar a levar ele um pouco mais longe. Quando a gente começa a afastar o pé dos isquios, a gente vai aumentando a alavanca e naturalmente exigindo mais do centro do abdômen, tá bom? Beleza. Mas antes da gente rolar para trás,
Você viu também no início do vídeo que ele é um exercício que vai pedir uma certa rotação de coluna. Ele é um rolamento para trás com rotação de coluna, por isso saca-rolha, tá bom? A gente pode pensar em trazer aqui o educativo do One Leg Circle para a gente começar a mobilizar essa região, principalmente lombar, tá? Vou deixar os braços aqui um pouquinho mais afastados do meu quadril e trazer a perna para o lado oposto. Então, eu estou com a minha perna direita indo para o lado esquerdo e retorna. E você vai sim levantar o quadril, fazer essa rotação aqui proposital, tá bom? Para a gente começar a trazer mobilidade para essa região. E para evoluir esse exercício, a gente pode fazer com as duas pernas. Se não tiver aí mobilidade, alongamento de cadeia posterior suficiente, pode fazer com as pernas semiflexionadas, ou se você conseguir, com as pernas estendidas. Vamos levar as duas pernas para um lado, a gente faz uma pequena rotação ali no quadril, vai para um lado do nosso quadril e depois para o outro. Viu que ele dá uma levantadinha mesmo? Essa é a nossa intenção. Mas ao mesmo tempo em que meu quadril, minha lombar estão fazendo esse movimento, os ombros eles estão pressionando para trás e para baixo. Então a parte alta do meu tronco está estável e a parte baixa está móvel. Consegue perceber? Beleza. Além desse side to side, de um lado para o outro, a gente pode pensar com as duas pernas para cima num double leg circle. É como se fosse o one leg circle, só que com as duas pernas, tá? Calcanhares unidos. E até onde que a gente vai descer esse círculo? Cadeia cinética aberta, até onde a lombar consiga se manter estável. Uma vez para cada lado e vai alternando. Uma vez para a direita, uma vez para a esquerda. O quadril ele realmente dá uma rodadinha, mas na hora da perna passar lá embaixo, ela só vai até onde eu mantenho a estabilidade da lombar, para não trazer nenhuma alavanca, nenhum vetor lesivo para a coluna. Tudo bem? Agora sim, a gente pode começar a adicionar o rolamento para trás. Já mobilizamos a lombar, alongamos cadeia posterior, trouxemos essa mobilidade para a região do quadril, da lombar. A gente vai poder fazer sim o movimento completo. Como é um exercício de rolamento para trás, por que não o próprio rolamento para trás, o rollover, ser um educativo desse exercício, certo? Então vamos rolar lá para trás comigo. Lembrando de todos aqueles vetores que você já sabe. Nariz apontando para cima, pernas crescendo para trás e não para baixo, e os braços na direção oposta. Volta pressionando os braços no chão para a gente ter essa resistência, esse controle na volta, tá? Daqui do rolamento para trás, a gente vai fazer um meio saca-rolha, que é uma forma que faz muito mais sentido na minha cabeça e principalmente para o meu corpo, que é o rolamento para trás. A gente volta desse rolamento de forma reta, alinhada, e quando chegar aqui embaixo, desenha um grande círculo para poder então rolar de novo. Afasta o abdômen da coxa, retorna com controle e então rola para o outro lado. Beleza? Daqui só falta um passo, que é fazer de fato o corkscrew como ele é. É um rolamento para trás, que ao invés da gente voltar de forma alinhada, você vai fazer uma rotação de quadril, de coluna e descer numa grande espiral, tá bom? Esse grande círculo, ele desce por um lado e sobe pelo outro. E na próxima descida a gente inverte, desce pelo lado e sobe pelo outro. Vamos lá? Primeiro a gente inicia o movimento lá atrás. E agora sim, faz uma espiral, desci com a lateral direita do meu corpo, subi com a esquerda. Agora a gente inverte. Desce de um lado, segura a lombar e sobe do outro. Essas são algumas etapas que eu gosto de dividir a construção do corkscrew. Claro que você pode pensar em todas as habilidades, todas as competências que o final do movimento pensa e fazer outras construções. Mas essa é a forma que eu quis propor para você hoje. E se ficou qualquer dúvida, coloca aqui embaixo para a gente conversar e resolver isso daí.